Olá, meus cumprimentos a todos. Vamos a mais um vídeo? E hoje, ainda no estudo do Rodolfo Caligares, no livro A Vida em Família, o título do texto que eu estou me baseando para fazer esse vídeo é a identificação com os pais. E o Caligares diz que entre 4 e 6 anos de idade é a fase em que os meninos meio que se apaixonam pelas mães e as meninas pelos pais. Então é comum nessa fase a menina endeusar o pai e o menino endeusar a mãe. Antes disso, os dois têm assim um apego muito grande pela mãe por motivos óbvios, né? E o Caligares então diz que é muito importante que os pais entendam isso como uma fase comum e que deve passar. Não é para ficar fazendo ciúmes na criança, né? A mamãe é minha ou o papai é meu, porque isso, para a criança, isso é uma coisa muito séria. Bom, aí o Caligares diz que, cientes disso, o pai deve atrair o máximo que ele possa o filho para brincar com ele, jogar futebol, enfim, atividades onde aproxime o filho o mais possível do pai, para que ele aos poucos vá admirando esse pai saindo dessa fase normal, mas que, na medida do possível, deve ser amenizada com o tempo. E a mãe, por outro lado, deve atrair o máximo a menina para as atividades próprias da mãe, de modo que a menina também comece a gostar de ser igual a mamãe, gostar de ser mulher, e o menino, né, gostar de ser homem. Bom, aí o Caligares diz o seguinte, abre aspas, essa identificação do filho com o pai e da filha com a mãe é um dos aspectos mais importantes da educação sexual, pois fará com que o menino se fixe na virilidade e a menina na feminilidade. E ele continua, quando tal não ocorre, ou seja, quando o menino, devido às constantes e demoradas ausências do pai, só pode desfrutar da companhia da mãe, e inversamente a menina tem a maior convivência com o pai, é bem provável que aquele adquira maneiras afeminadas e a menina maneiras masculinizadas. Continua o Caligares. À medida que o menino vai deixando de sentir preferência pela mãe, porque ele vai simultaneamente ficar mais próximo do pai, e a menina pelo pai, porque ela vai ficar gradativamente mais próxima da mãe, superando assim a chamada fase edipiana, começam ambos a endeusar os pais do respectivo sexo. Então o menino começa a endeusar o pai. Antes ele endeusava a mãe, lembra? Agora ele endeusa o pai. O pai é tudo para ele, o pai é o herói dele. E a menina, que antes endeusava o pai, vai passar a endeusar a mãe. A mãe é tudo para ela. O menino passará a achar que o pai é o maioral em tudo e tomará como modelo para o seu comportamento o mesmo acontecendo com a menina em relação à mãe. Ele citou aqui a fase edipiana. A fase edipiana é uma terminologia que vem do complexo de Édipo, que é uma teoria do Freud. O que é o complexo de Édipo? É uma fase do desenvolvimento infantil descrita pelo Freud, marcada pelo vínculo da criança com a função materna e a rivalidade com a função paterna. Esse processo é fundamental para a constituição do eu e para a forma como o sujeito se insere no mundo. Natural, né? Porque nesse momento eles começam a definir quem eles são. O menino, e a menina, uma menina. E assim por diante. O Édipo, gente, é um herói da mitologia grega que matou o pai para desposar a mãe. Até passou e ele teve filhos com a mãe, né?
Então, o que é o incesto, né? Quando o filho tem filhos com a mãe e vice-versa. Teve uma novela que falou sobre isso, o complexo de Édipo. Eu me lembro que a personagem era Jocasta, que era a mãe, né? O Édipo e a mãe Jocasta. Eu não vi essa novela, mas eu sei que ela passou em algum momento lá atrás. Bom, aí continua o Caligares. Daí por diante, os pais terão que adotar perante os filhos condutas aparentemente contraditórias, mas de todo necessárias. O que é contraditório? O pai vai ter que mostrar que ele não é o herói que o filho está pensando que ele é. Então ele vai aos poucos desmistificando isso. Não quer dizer que o filho vai gostar menos dele, mas é importante que o pai e a mãe mostrem para os filhos que eles não são seres perfeitos, acima do bem e do mal, né? E com isso, o filho e a filha vão começar aos poucos a olhar os pais como seres humanos que eles de fato são. Não são seres com uma perfeição absoluta. Essa desmistificação, continua o Caligares, para usarmos uma expressão bem moderna, é salutar, pois deixa claro para os filhos que os pais também são humanos e não deuses infalíveis, preservando os filhos de possíveis traumas face às decepções mais graves. Além disso, liberta-os de seus sentimentos de culpa e anima-os a igualarem-se a eles, senão mesmo ultrapassá-los. Eis que assim progride a humanidade. Então, o que o Caligares está falando aqui é muito importante, porque se os pais se mostram como seres humanos, mas veja, não é esculachar tudo, né? Mostrar, olha, eu também erro, né? Mamãe também erra, papai também erra. O filho vai aprendendo a entender isso. E quando, em determinado momento, ele descobre por ele mesmo que realmente o papai não é perfeito, a mamãe não é perfeita, eles ficam livres do sentimento de culpa. Porque eles começam a entender, realmente, né? O papai dizia isso, o papai, eu percebi isso na minha infância. E aí, quando a coisa acontece, que vai acontecer, porque no convívio com o pai e a mãe, o filho e a filha, mais cedo ou mais tarde, vão perceber que os pais têm as suas dificuldades pessoais. E aí ele diz que é assim que progride a humanidade, né? Porque a gente vai enxergando as dificuldades do outro, a gente vai aprendendo a fazer a crítica positiva e procurar se melhorar, né? Então, uma geração melhora, a outra vem e melhora, assim a gente espera. E por isso é que ele diz, é assim que a humanidade progride. Aí ele faz uma observação aqui bem importante, porque ele traz isso à luz da doutrina espírita. E ele diz assim: não se surpreendam os espíritas se nem sempre ou nem todos os filhos se mostrem propensos a seguir os exemplos paternos. O que ele está falando aqui? Porque nós, como espíritos imortais, a gente renasce, a gente reencarna no seio de uma família que nem sempre a gente renasce naquele lugar por afinidade. Então, muitas vezes, os filhos têm dificuldades para seguir os exemplos dos pais. É que, continua o Caligares, espiritualmente, cada um de nós é filho de si mesmo. Quer dizer, eu sou herdeira de mim mesmo. Eu não sou eu por causa do meu pai e da minha mãe. Biologicamente, sim, né? Mas a minha forma de ser, o meu eu, o meu temperamento, eu vou aprender com os meus pais. Mas tudo mais, eu sou herdeira de mim mesma. E ele vai dizer, então, isto é, ele age e reage de acordo com o grau de evolução que tem alcançado através das vidas sucessivas. Então, assim, como a gente é reencarnacionista, eu sei, por exemplo, eu não me lembro do que eu fui nas encarnações passadas, mas eu sei que a minha atual reencarnação começou, teve início no meu nascimento e vai terminar quando eu desencarnar.
antes disso, eu tenho uma série de experiências, e são essas experiências que me trouxeram até aqui. Então, eu sou herdeira de todas essas experiências. Então, por exemplo, o que eu aprendi, né, vai determinar as minhas tendências, as facilidades que eu vou ter em determinadas áreas do conhecimento, ou não, porque eu vou herdar aquilo que eu aprendi. Eu não vou herdar em termos de lembrar totalmente, mas eu vou herdar em termos de ter mais facilidade, uma intuição, de já ter visto alguma coisa, de ter facilidade para aprender outras coisas, porque isso vem de vidas passadas. Nessa vida, é importante que os pais ofereçam aos filhos uma gama de experiências para que eles desenvolvam, na medida do possível, as suas potencialidades. Porque essas potencialidades eles vão levar para o futuro, para próximas encarnações. Mas jamais achar que, por exemplo, quando o filho tem uma dificuldade com o pai ou com a mãe, que isso é um absurdo. A gente gostaria que todos os filhos tivessem muita afinidade com os pais, mas nem sempre isso acontece. Então, quando a gente pensa isso à luz da doutrina espírita, a gente vai ver que, às vezes, numa encarnação passada, esses pais não foram exatamente aqueles pais amorosos, né? Eles tiveram experiências árduas com esses pais, e aí, quando eles renascem com essa lembrança vaga de alguma coisa ruim que eles vivenciaram com esses pais. E aí ele fala o seguinte: e pode acontecer, ainda o Caligares, como nos ensina Allan Kardec, que entre os membros afins de certa família, um ou outro destoe dos demais. Então a gente tem numa família vários filhos e a maioria tem um tipo de comportamento, mas tem um ou outro que apresenta um comportamento totalmente diferente, que a gente fala assim, mas meu Deus, de onde que esse menino ou essa menina trouxe isso? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Visto que, continua o Caligares, a influência de alguns anos sob o mesmo teto e as mesmas técnicas educativas podem não ser suficientes para modificar-lhes os gostos, as tendências, o temperamento e outros aspectos da sua personalidade. Então, que os pais não fiquem assim angustiados quando, apesar de toda a influência, de toda a educação, ainda assim os filhos continuem trilhando caminhos que eles não aprovam. Por quê? Porque são pessoas diferentes, são personalidades diferentes, são espíritos diferentes. Nem por isso os pais vão abrir mão do amor, do afeto, né, do carinho que eles devem ter, né? De preferência devem ter, porque isso nem sempre é do filho para o pai. Muitas vezes essa rejeição é do pai para o filho, dos pais para o filho. Tá certo? Então tá aí o texto sobre identificação do Caligares. Se gostaram, dê um joinha, comentem, compartilhem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.